Olá a todos, muito obrigado por se juntarem a nós no nosso segundo webinar da ISRPL. É para mim uma ocasião muito de grande entusiasmo, porque é uma coisa que na qual já comecei a trabalhar há alguns meses. Estamos no nosso segundo webinário. Gostaria de agradecer muito à Abbott pelo seu apoio para estes webinars educacionais da ISRPL. Temos algumas centenas de participantes e vamos começar agora o nosso webinário. É com grande prazer que dou início a este webinário e também lançar ao mesmo tempo o próximo webinário que terá lugar em setembro, com a participação da professora Alice Dumar, da Universidade de Harvard. E vamos discutir os aspectos psicológicos da perda gestacional recorrente e também vamos ter uma apresentação de um caso que eu vou apresentar nessa mesma reunião. Portanto, ponham essa data na vossa agenda e estejam prontos para esse próximo webinário em setembro. Gostaria também de recordar o nosso 7º Congresso Mundial sobre a perda gestacional recorrente, que vai ter lugar entre 16 e 19 de janeiro de 2025, em Singapura. Já estamos a finalizar o programa científico para o Congresso e vai ser fantástico. É um congresso muito prometedor e, portanto, por favor, guardem também estas datas na vossa agenda. Agora, vou mostrar-vos algumas fotografias do nosso seminário anterior, do nosso webinar em Cork, e espero ver-vos no próximo seminário. Vamos manter o contacto, entretanto, claro. A minha apresentação de hoje, ou melhor, a apresentação principal de hoje vai ser dada pelo meu muito bom amigo, professor Kleiman, Harvey Kleiman. É um grande amigo e é também um grande amigo do Estado de Israel, pelo que lhe agradeço. O professor Kleiman é doutorado em Medicina e Bioquímica Celular pela Universidade de Chicago e atualmente trabalha na investigação no Departamento de Ginecologia da Universidade de Yale. É também diretor da Unidade de Investigação Reprodutiva e da Placenta, com interesse particular nas complicações da fertilidade e de gravidez. Tem também uma grande formação em patologia, com saliência particular para a utilização de microscopia eletrónica na análise de fisiologia e também das características celulares da placenta. Já publicou diversos artigos, tem também 10 patentes já registradas em seu nome, uma das quais para a determinação do tamanho da placenta, e inventou aquilo que se chama o método Kleinman de purificação. Trata-se de um mecanismo de investigação dos propoblastos, para lançamento e difusão dos propoblastos, e está ligado à criação, ao aparecimento de nódulos sensiciais e também de anomalias da placenta. E esteve também envolvido na investigação de anomalias na placenta por diversos motivos. E foi a única pessoa que desenvolveu um teste para a placenta, que é o único teste que permite determinar o risco de replicação dos problemas no nascimento. Portanto, ele está envolvido com a placenta desde sempre e é conhecido em todo o mundo como um orador fundamental, um investigador fundamental a nível mundial em tudo o que está ligado à placenta, e é, portanto, uma grande honra tê-lo aqui hoje conosco para nos falar e para nos ensinar sobre a análise da placenta para avaliar a perda gestacional precoce, recorrente, tanto precoce como tardia, e por isso é que para mim é um grande prazer dar-lhe a palavra ao Dr. Arvin Kleiman. Muito obrigado, professor Bachir, é para mim também um grande prazer estar aqui.
e uma honra, e é uma honra também estar aqui com todos estes participantes. Muito obrigado por me acolherem. Aquilo que eu queria partilhar com todos é a razão pela qual a placenta é tão importante. E é, na minha opinião, também a análise da placenta o principal passo para podermos diagnosticar as razões por trás da perda gestacional e para tentarmos perceber o que é que temos que fazer para bem do paciente. Sorry for the interruption. Uma questão técnica com a apresentação. Again, perhaps, because we still see. Perhaps let's unshare and share again. Okay. In the meantime, we remind our audience that your questions are welcome, so please go ahead and use the Q&A. We prefer if you can please leave the chat for comments, sorry, and the Q&A A todos os participantes que quiserem apresentar alguma pergunta, por favor, utilizem o Q&A que está aqui em baixo. Preferimos que não o façam através do chat. Portanto, usem o botão Q&A aqui em baixo. Bem, então, como dizia, a análise da placenta, e a razão pela qual devemos ter presente essas questões é que a análise da placenta deve ser sempre o primeiro passo nos casos de perda gestacional. Eu vou apresentar dois casos hoje. Um é uma pessoa que vou apelidar de NH, era uma pessoa com 30 anos, já tinha tido um aborto, dois abortos, perdão, e um nado morto. E o último caso, o caso mais recente, tinha tido lugar em outubro de 2017 e tinha sido um nado morto com 32, mais ou menos 2 semanas. E a placenta dela pesava 240 gramas, ou seja, estava num percentil muito baixo. Não era claramente um caso normal, embora tenha sido classificada patologicamente como normal. Ou seja, era muito pequena, mas era normal em termos fisiológicos. E a mensagem que lhe transmitimos foi: estas coisas acontecem, tem que tentar outra vez. E foi o que eles fizeram. Este casal não tem problemas de fertilidade, ela voltou a engravidar muito facilmente, mas infelizmente às 16 semanas teve um aborto. A amostra foi enviada para o departamento de patologia e houve um diagnóstico muito típico, que é produtos de concepção. E isto não nos diz, a expressão produtos de concepção não nos explica porque é que a gravidez foi interrompida. Só sabemos que havia uma gravidez. Mais uma vez, o cariótipo era normal, e mais uma vez o que dissemos ao casal foi: estas coisas acontecem, tentem outra vez. Foi o que eles fizeram, e desta vez tiveram um aborto às 12 semanas. Mais uma vez, houve análise patológica, e o diagnóstico foi algo de muito fraco como explicação, produtos de concepção. Mais uma vez, o cariótipo era normal e voltou-se a dizer-lhes que era preciso tentarem de novo. Porque eles aí não aceitaram esse conselho e foram à procura de outro aconselhamento. E foi aí que me mandaram a mim todas as amostras das perdas anteriores e eu pude analisar todas as placentas. Não encontrei nenhuma sinal de problemas imunológicos, nem nenhuma questão de infecção, por exemplo. E, portanto, a questão que se me colocou foi: então, porquê é que estas perdas estavam a ocorrer? E antes de passarmos à análise deste caso em concreto, eu gostaria de dar uma panorâmica das perdas gestacionais dos Estados Unidos. É óbvio que poderá ser diferente da situação noutros países, mas é um bom resumo, penso eu, daquilo que poderá estar a acontecer na maior parte das áreas do mundo. Nos Estados Unidos nós temos 5.000 gravidezes por ano, das quais 4.000 resultam num nascimento normal, ou seja, há 1 milhão de gravidezes em que há perda gestacional, ou seja, 20%. Ou seja, provavelmente em qualquer sítio do mundo estará a acontecer a mesma coisa. Há 20% do total das gravidezes que acabam em perda gestacional. Ora, a maior parte destes casos de perda gestacional, pelo menos nos Estados Unidos, são aquilo a que chamamos de aborto, ou seja, uma perda gestacional com menos de 20 semanas de gestação. Não sei se este será o limite adequado, mas este é o limite que nós usamos nos Estados Unidos para distinguir entre aborto ou perda gestacional posterior. E na maior parte destes casos é um aborto, e nós definimos o aborto como uma perda gestacional às 20 ou mais semanas de gestação. É esse o limite que utilizamos, embora possa não ser o ideal. Uma das coisas que nunca ficou explicada em termos de perda gestacional é a taxa de casos em que não há explicação.
ou seja, em que não se consegue encontrar o motivo pelo qual houve uma perda gestacional. E quando olhamos para estes dois gráficos que resumem as estatísticas dos Estados Unidos, em 2014 havia cerca de 30% dos casos em que não se encontrava uma explicação. E em 2020 o valor era 31%, portanto não houve praticamente nenhuma alteração desta situação e continuamos a não ter explicação para uma grande parte das perdas gestacionais. O Asher depois vai falar um pouco mais em pormenor sobre esta questão e já apresentou slides como este em muitas outras conferências, mas eu vou dar aqui só um pequeno resumo. Como é evidente, é sempre importante tentar obter um bocado da placenta ou do tecido embriónico para tentar procurar anomalias genéticas, porque se houver uma trissomia, normalmente essa é a explicação para a perda gestacional. Mas aquilo que muitas pessoas provavelmente não entendem, não percebem, é que mesmo quando o cariótipo ou a análise microscópica é normal, e isto acontece muitas vezes, pode, apesar disso, haver alguma anomalia genética. E porquê? É que dentro dos cromossomas, dentro de um DNA, temos 6 mil milhões de aminoácidos. É um número muito grande e, portanto, nunca se faz uma sequenciação completa para os casos de perda gestacional. Portanto, aquilo que temos que tentar encontrar é métodos que nos permitam identificar essas anomalias genéticas que são mais difíceis de detectar. E, entretanto, aquilo que eu me comecei a perguntar foi: será que há outra forma de tentar perceber o que é que está a acontecer com estes pacientes, com estas pacientes, apesar de estarmos perante 6 mil milhões de unidades de código genético? E na minha opinião, sim, há outra forma. E essa forma é identificar as anomalias na placenta, as placentas anormais. E aquilo a que nós chamamos de uma dismorfia, ou seja, uma morfologia anormal da placenta. E quando falamos de morfologia anormal, vou mostrar-vos aqui a morfologia normal de uma placenta para podermos ter algum contexto. Isto é um diagrama de uma placenta. O feto estará aqui em cima e está ligado à placenta através do cordão umbilical. Como saberão, a placenta faz parte do feto, não é tecido materno. Portanto, os vasos mergulham na placenta como um sistema de raízes e depois o feto está acima como se fosse uma árvore e a placenta, no fundo, são as raízes. A mãe está a utilizar como que um sistema de rega, que é sangue, para a placenta, e esse sangue depois é distribuído ao feto pela placenta. E, portanto, há a circulação placentária que tem esta forma que está aqui mostrada como uma espécie de dedos virados para baixo. Quando olhamos para estas velocidades, aquilo que vemos é isto, mais ou menos. É aqui que há trocas gasosas, em que há entrada de oxigênio, entrada de nutrientes, saída de produtos de resíduos, etc. E quando olhamos para a estrutura da placenta mais pormenorizadamente, encontramos a estrutura celular. Isto já é uma imagem de microscópio eletrónico, numa secção das vilosidades. E aqui podemos ver os vasos capilares. Neste caso, é um embrião no primeiro trimestre, portanto, ainda temos células embrionárias, macrófagos, células da mãe também. E depois há uma camada que é o tropoblasto, e há dois tipos. A camada exterior chama-se sincitiotropoblasto, que é a parte funcional da placenta. São células com muitos núcleos, diversos núcleos, produzem hormonas, como ECG, progesterona, etc. E são também estas células que permitem o transporte de nutrientes do sangue da mãe para a circulação fetal, para o embrião. A outra função, a outra parte importante desta camada exterior é o citotropoblasto. No fundo, são células estaminais que a partir das quais são produzidas todas as outras células da placenta. Em geral, quando se faz um corte de uma velocidade, obtemos uma superfície redonda ou circular. Aqui temos alguns
exemplos de um caso normal no terceiro trimestre. A parte branca é onde está o sangue da mãe, a cor-de-rosa são os vasos capilares e, portanto, esta é a estrutura normal. Mas, como todos sabemos, quando um bebê nasce e é levado para a enfermaria, uma das primeiras coisas que se faz é analisá-lo morfologicamente. E, por exemplo, podemos identificar rapidamente se tem trissomia 21, ou se tem trissomia 18, ou trissomia 13. Isto são anomalias cromossómicas que têm uma manifestação clara, morfológica. Mas depois há também outras anomalias genéticas que conduzem a anomalias apesar de o genoma parecer normal. Ou seja, o genoma é analisado e chega-se à conclusão que o cariótipo é normal, mas há algum problema porque há uma anomalia morfológica, física, por exemplo, ao nível da mão. E o mesmo se pode fazer partindo da análise da placenta. A placenta é um sistema radicular, como eu disse, e normalmente a única coisa que faz é ramificar-se e crescer cada vez mais, mas às vezes também acontece que tenha características dismórficas, que não se forme da forma normal. Aqui temos à esquerda o exemplo real e à direita um diagrama de uma imagem ao microscópio de uma característica dismórfica na placenta. E que características é que são essas? Normalmente são caracterizadas por uma invaginação anormal, ou seja, por uma curvatura para o interior da camada exterior. Temos isto à direita em diagrama e à esquerda uma fotografia real, de microscopia. Parece que alguém pôs um dedo e carregou para dentro no vaso, mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que há demasiados citotropoblastos nesta área, como podem ver, uma concentração demasiada de citotropoblastos, e se o nosso corte calha numa dessas invaginações, resulta naquilo que aqui chamamos uma inclusão trofoblástica, ou seja, uma secção transversal de uma invaginação, no fundo. E é caracterizada na imagem à esquerda por uma concentração de células coloradas a azul e depois uma concentração menor de células cor-de-rosas à volta. Temos aqui outros casos e quando pegamos num bisturi e cortamos ao longo destas invaginações, aquilo que vemos são inclusões de tropoblastos. E as pessoas às vezes perguntam-me, se calhar fui eu que inventei isto, e sou a única pessoa que encontrei isto. Portanto, a primeira pergunta que eu gostaria de obter resposta é: mais alguém terá encontrado estas inclusões tropoblásticas? E sim, a resposta é sim, como é evidente. Já desde o século XIX, desde 1897, há mais de 150 anos, que encontramos o primeiro caso em que há uma imagem em que é identificada, um paper, em que é identificada, neste caso, a inclusão dos tropoblastos. Na altura, os alemães tinham acabado de inventar os microscópios, usavam-nos para tudo, praticamente, e quando olharam para a questão da perda estacional, olharam para as amostras ao microscópio e encontraram aquilo que se chamavam Syncytial Schultz-Zellen, em alemão, ou seja, células tumorais sinciciais. Isto foi também descrito de forma muito clara num grande tratado publicado em 1921, que analisou 1.200 casos, e este um dos exemplos que apresentava é este, de uma perda gestacional aos 73 dias, e isto são inclusões trofoblásticas que estão aqui. É muito claro. É exatamente igual àquilo que eu vos mostrei no meu slide inicial. E depois, o paper que acabou por falar pela primeira vez, pronunciar pela primeira vez a expressão inclusão tropoblástica foi este paper de 1964. Portanto, isto não é apenas um fruto da minha imaginação, é uma situação, é um caso que ocorre e que já está identificado há mais de um século. A questão para a qual ainda não temos resposta é porque é que isto acontece e porque é que há perdas estacionais na sequência desta evolução. Este é um gráfico de um paper que eu publiquei em 2023, no qual demonstramos que todas as perdas gestacionais entre 16 e 20 semanas, na maior parte dos casos, há a presença destas inclusões trofoblásticas. São os casos que estão aqui na mancha azul. Isto foi com cerca de 1.000 casos. E lembram-se que eu tinha dito que nós definimos o aborto como
a partir das 20 semanas e a perda gestacional abaixo das 20 semanas. Na minha opinião, esta linha devia ser mudada e devíamos dizer que a perda gestacional pode ocorrer até ao segundo trimestre e o aborto passaria a ser só os casos em que ocorre no terceiro trimestre. Penso que isso seria o ideal. Há perdas devidas a razões imunológicas, por exemplo, que estão aqui a verde, mas que são bastante raras. Quando olhamos para os dados de uma forma diferente e mostrando os dados de uma forma diferente, num gráfico de fatias, encontramos que na maior parte dos casos de perda gestacional precoce, encontramos dimorfias genéticas. E, na minha opinião, isto são anomalias genéticas, não ao nível do cromossoma, mas certamente genéticas. A segunda maior causa a seguir é o tamanho da placenta, uma placenta pequena, e depois há também acidentes com o cordão umbilical, que são 4% dos casos. Quando dividimos os valores entre perda gestacional e aborto, verificamos que nos casos de aborto, 86% estão relacionados com esta questão genética de que eu falei, que resulta nas inclusões trofoblásticas. Depois há 20% dos casos para os quais não conseguimos encontrar uma resposta. Mas a maior parte destes casos são casos em que a perda gestacional ocorre muito cedo e em que ainda não há muito tecido placentário, portanto não é possível fazer um diagnóstico. Mas como poderão verificar, as questões trombólicas e imunológicas são uma proporção pequena dos casos. Quando olhamos para o terceiro semestre, a situação é muito diferente. A questão dos abortos é muito diferente. Se olharmos só para o terceiro trimestre, 36% dos casos são devidos ao tamanho da placenta, 20% devidos a acidentes com o cordão umbilical, 16% com anomalias genéticas e depois há uma série de outras causas que representam menos casos. Portanto, isto é uma análise global das diferentes causas e motivos para a perda gestacional. E utilizando esta informação, vamos então agora voltar a olhar para o caso da nossa paciente NH e vamos tentar perceber o que é que eu constatei quando analisei as amostras. Bom, não me surpreendeu dizer que havia casos em que tinha ocorrido a perda no terceiro trimestre, no segundo trimestre também, e no primeiro trimestre, ou seja, houve perdas ao longo de todo o ciclo gestacional. Mas a perda que tinha ocorrido com mais tempo de gestação, 32 mais ou menos 2 semanas, encontramos um valor muito elevado nas análises em que fizemos as amostras de inclusões trofoblásticas, 1,7 por amostra, o que parece ser um número pequeno, mas não é, porque o valor normal é 0,1, ou seja, o valor era superior a 17 vezes ao valor normal. Quando olhei para as amostras dos casos mais precoces, de perda mais precoce, encontrei valores ainda superiores, 3,5 na gravidez que tinha sido perdida às 16 semanas e 70 praticamente na gravidez que tinha sido perdida às 3 semanas. Ou seja, há uma relação entre o número de inclusões trofoblásticas por slide e a gravidez do problema genético. E a gravidade, perdão, do problema genético. E é isto que muitas vezes resulta em perda gestacional. Quanto mais severa for a anomalia genética, por exemplo, tetraploidia, triploidia, trissomia, depois mutações pontuais, etc. Quando olhamos para todos estes dados, vemos que há o número de inclusões trofoblásticas diminui à medida que nos vamos aproximando do lado esquerdo deste gráfico. E pondo aqui os dados desta paciente, podemos ver que a perda às 12 semanas era a que apresentava uma maior taxa de inclusões, às 16 semanas tinha menos do que essa e a 32 semanas era a que tinha menos das 3, embora tivesse valores muito superiores ao normal. E, portanto, a análise das inclusões trofoblásticas podem ser uma boa forma de tentarmos identificar as anomalias genéticas. Agora, não sabemos qual anomalia genética que estamos a identificar. Que anomalia genética? Portanto, é uma espécie de luz de aviso, ou seja, quando vamos no automóvel e se acende a luz de aviso do motor, sabemos que temos um problema, mas não sabemos qual é esse problema. E, portanto, o próximo passo na investigação, neste ponto, para mim, será tentar perceber como a luz se acendeu, qual é o problema com o carro. E esse é o próximo passo que o Dr. Asher nos vai falar e que nós também estamos a trabalhar em Yale e há diversas instituições que estão a desenvolver projetos neste sentido, que é previsores genómicos da perda de gestação precoce. Há diferentes instituições envolvidas neste estudo
que estão aqui listadas, e o nosso objetivo é identificar as anomalias genéticas que estão presentes na mãe, no pai, e também no material gestacional, para tentar perceber qual é que é a razão. E é isto que temos estado a fazer ao longo dos últimos 2 anos. Estamos a sequenciar os genomas dos pais, das mães e das perdas gestacionais, dos fetos, para tentar identificar anomalias genéticas e estamos à procura da anomalia genética em concreto. Depois vou-vos falar também de um outro caso, um último paciente, que teve, foi afetada pela principal causa para a perda gestacional, que é a dimensão da placenta, a placenta demasiado pequena. Esta era uma mulher que tinha 3 filhos já, que tinha tido 3 gestações perfeitamente saudáveis, depois engravidou uma quarta vez e estava tudo bem, aos 20 semanas fez uma análise, um exame anatómico e estava tudo bem, às 39 semanas o Doppler estava normal, mas às 39 semanas e 6 dias, ou seja, um dia antes da data prevista para o parto, houve uma diminuição do movimento fetal, coisa que ela nunca tinha sentido. Ela foi para o hospital e quando lá chegou, à tarde, o filho tinha morrido, o feto tinha morrido. O feto que tinha morrido estava no percentil 81, ou seja, era grande. Mas a placenta dela estava num percentil de menos do que 3%, ou seja, a placenta era muito pequena. E, portanto, a relação entre o tamanho do feto e o tamanho da placenta, isto pode ser feito em peso ou em percentis, em termos de percentis, ou seja, o percentil do feto a dividir pelo percentil da placenta, e o rácio normal é de 31. Ela tinha 31 por 1 e normalmente é 20, 12 a 20 por mil. Portanto, nós temos um sistema que nos permite medir a dimensão da placenta de forma não invasiva, estimar a estimativa do tamanho da placenta, para nós, é o método mais simples de permitir identificar todo este tipo de problemas. Basta fazer uma ecografia, aqui temos uma ecografia às 18 semanas da placenta, basta medir a largura, a altura e a espessura e podemos obter o volume da placenta. É fácil e é barato. E, portanto, a mensagem que eu vos queria transmitir com esta apresentação é que a coisa mais importante, na minha opinião, é tentar diagnosticar a causa dos abortos, das perdas gestacionais precoces, e quase sempre essa causa, em 86% dos casos, pelo menos, nas perdas gestacionais precoces, vai ter a ver com alguma anormalidade, alguma dismorfia resultante de uma anomalia genética. A partir das 25 semanas, os problemas são mais ligados ao tamanho da placenta, a problemas com o cordão, etc. E não continuem a dizer às pessoas simplesmente, olhem, estas coisas acontecem, tentem outra vez. Temos que parar com isto. Na minha opinião, aquilo que temos que dizer às pessoas é que estamos a tentar identificar a razão exata para o que aconteceu. Sabemos que as mães se sentem culpadas e temos que as ajudar não só a lidarem com a perda, mas também a tentar-lhes transmitir que estamos a tentar encontrar uma explicação, identificar a causa. Na minha opinião, como é evidente, não há maneira de evitarmos os efeitos das anomalias genéticas. Quando há uma anomalia genética, algum problema poderá surgir. Mas para os casos de gravidez mais tardia, da parte mais tardia, aí sim consideramos que a análise, a avaliação da placenta é um instrumento que tem que ser aplicado por todos. Agora, aqui neste slide temos o meu agradecimento a algumas das pessoas que me têm ajudado ao longo destes anos. Este é o trabalho, estas são as pessoas que fazem o trabalho sobre as inclusões trofoblásticas. O Lee Siegel, infelizmente, faleceu, mas eu trabalhei com a Lisa Fauci, eu trabalhei com ele durante muito tempo. Para a estimativa do tamanho da placenta, é com grande prazer que eu trabalho com o meu colega Matt Harper. E depois temos também o estudo GPR-PL, que está em curso. E vou deixar-vos este slide no fim da minha apresentação. Estejam à vontade para mandarem um e-mail para este endereço que aqui está, qualquer pergunta específica que me queiram colocar no seguimento desta apresentação, e todo o trabalho que eu apresentei está também, podem encontrá-lo no site da Yale, ou seja, Kleeman Labs Yale Edu. E muito obrigado por me terem ouvido hoje. Do you hear me? We hear you. Professor Kleiman, thank you so much for Professor Kleiman, muito obrigado por esta apresentação fascinante, muito importante,
e por estar, no fundo, a tentar abrir o espírito de todos. E isso é muito importante, porque isto, no fundo, é complementar daquilo que temos andado a fazer ao longo dos anos, que, no fundo, não tem tido grandes melhorias, não tem resultado em grandes melhorias. Ou seja, continuamos a não ter explicação para muitos dos casos de perda estacional, explicação para dar às pessoas que sofrem do problema. E por isso foi muito importante a sua apresentação. Agora vou pôr a minha apresentação. Aqui está. Portanto, esta reunião é patrocinada pela Abbott. Eu sou responsável pelo conteúdo que vou apresentar agora, o único responsável. O nosso caso começa com uma mulher de 38 anos que teve 3 perdas gestacionais. E foi aí que ela veio ter connosco. E podemos já assinalar esta questão. A questão é, as mulheres devem dirigir-se a um instituto especializado logo que tenham 2 perdas gestacionais. Mas muitas vezes as mulheres tentam, não, e vamos tentar outra vez, etc. E só vêm ter connosco quando já têm 3 ou 4 ou mais perdas gestacionais. Portanto, aquilo que recomendamos é, se tiverem 2 perdas gestacionais, venham imediatamente ter connosco. Depois as questões que se colocam é, que perguntas é que queremos colocar, que é que queremos testar e analisar, e quais é que vão ser as nossas recomendações. Aquilo que nós fazemos é o mesmo que fazemos para qualquer outro ramo da medicina. Ou seja, ganhos de anamnese, fazemos uma análise física, depois procedemos em uma investigação e tentamos depois elaborar um diagnóstico e fazer recomendações. Portanto, esta era uma mulher de boa saúde, tinha alguma sensibilidade à penicilina e tinha às vezes alguns problemas de pele, mas nada, não tinha sido exposta a nada em termos ambientais, nada muito grave, e a história familiar era boa, embora houvesse hipertensão crónica em ambos os casos. O marido era um homem com 39 anos, também muito saudável, atleta, e não havia nada de especial a assinalar em termos de história médica. O OB/GYN da nossa mulher, ela tinha a menarquia com 14 anos, os ciclos menstruais regulares e nada de particular a assinalar. As gravidezes, em termos de historial de gravidez, como podem ver aqui, aos 36 anos tinha tido uma primeira gravidez, que tinha acabado com um aborto às 9 semanas e 7 dias, depois foi tratada sem complicações. Um ano mais tarde teve uma segunda perda gestacional às 8 semanas, aí teve dilatação sem complicações e operação de aborto. E depois, aos 37 anos e meio, teve também uma terceira gravidez em que houve um feto morto às 11 semanas, sem outras complicações. Só para voltar a referir, esta última gravidez não tinha sido precisa. Este último meio ano poderíamos tê-lo poupado se, quando fizemos a avaliação da segunda perda gestacional, tivéssemos logo passado à fase seguinte. Mas pronto, foi o que nos apareceu. Passando para o exame físico, é uma mulher com bom aspecto, peso, altura, e o índice de massa corporal, a tensão arterial, tudo normal, sem nada de muito especial a assinalar. E normalmente é isto que nos aparece. São jovens pacientes jovens, aliás. E muitas vezes, quando olhamos para as pessoas, para o casal, não vemos nada de particular que nos permita pensar que são propensos a perdas estacionais. Portanto, as pessoas são caracterizadas como normais, normalmente. E nós depois analisamos também o cariótipo, e eu vou passar isto muito rapidamente. O cariótipo do pai era normal, como podem ver aqui. O fator RF e os anticorpos, tudo negativo. E estes exames devem ser feitos de acordo com o protocolo ASHER, que eu vos irei depois mostrar. Depois fizemos também uma avaliação por ultrassons e verificámos que a cavidade uterina era normal, e isto deve sempre ser feito. Depois fizemos também uma investigação hormonal e metabólica, TSH 3,3. Nos testes anteriores os valores tinham sido 3,4, 3,9, 3,6, e isto é importante. A antitiroglobulina e a antiperóxido de tiroide eram elevados, valores elevados, mas o resto
estava normal, HbA1c, vitamina D, prolactina, tudo normal. Portanto, aquilo que neste caso era o TSH nestes níveis, já vamos passar à fase depois do diagnóstico, e depois temos também os anticorpos da tiroide que apresentavam valores elevados. A trombofilia também, os exames da trombofilia foram todos normais, estava tudo normal, tudo negativo. A trombofilia hereditária, que é uma questão controversa, algo controversa, mas para resumir, aqui em Israel, eu sempre achei que era melhor fazer a trombofilia a todas as... analisar a trombofilia em todas as pacientes. Há quem ache que não é preciso fazer a todas as pacientes. E eu estou neste momento a escrever um capítulo de um estudo em que lhe vou provar que há uma ligação e que, portanto, se deve utilizar a trombofilia no diagnóstico. Então, qual é que foi o diagnóstico neste caso? Tínhamos uma perda gestacional recorrente, temos um hipotiroidismo subclínico com autoimunidade da tiroide, e depois, para além de todas as outras questões médicas que estava tudo normal, temos a tal questão da ligeira sensibilidade à penicilina. Então, o que é que recomendámos a estas mulheres? A esta mulher, recomendamos dihidrogesterona 2 vezes por dia, a partir da ovulação e até às 20 semanas de gestação, ou até ao primeiro BHCG positivo, um complemento de vitamina D, complemento de ácido fólico, durante os primeiros 3 meses da nova gravidez, e eu recomendo 5 miligramas, depois apoio emocional, cuidados, mimo, redução do stress. Todos sabemos como estas questões emocionais têm uma interferência e podem também resultar, não é uma causa dos problemas, mas está associado, de certa forma, à perda gestacional. Depois a atividade física, que é muito importante, e também o estilo de vida saudável. É isso que recomendamos. Depois, considerando este caso concreto desta mulher, e a rede do orador não está a funcionar, neste caso, aquilo que recomendámos a esta mulher foi começar com um tratamento de levotiroxina. Comecei com 50 microgramas, dia sim, dia não. Há aqui um problema com o meu computador, não sei se me estão a ouvir. Durante o momento não, mas agora sim. No, it's just to preserve your voice because we were losing you. So please go ahead. We can hear you. Okay. So we start 50. Portanto, começamos um tratamento com 50 microgramas 2 vezes por dia para tentar reduzir o TSH para baixo de 2,5 microunidades por litro antes da gravidez. É muito importante controlar estes níveis de TSH antes da gravidez. E monitorizamos os níveis do TSH uma vez por mês durante os últimos 3 meses antes da concretização da gravidez para garantir que temos um TSH abaixo de 2,5. E agora? Vamos planear a nova gravidez, foi o que dissemos a mulher. Vamos planear a sua nova gravidez. Portanto, a mulher voltou a engravidar e durante a gravidez aumentámos a dose de L-tiroxina. Aumentámos em 30% a dose de L-tiroxina. E também fomos avaliando. E quando aumentámos a L-tiroxina em 30%, é importante garantir que os valores se mantêm na gama normal. Mas aquilo que verificámos foi que às 9 semanas não havia batimento cardíaco. E nós pensámos que tínhamos falhado no nosso tratamento. Fizemos um ensaio genético do produto de concepção e encontramos uma trissomia 13. E esta é uma informação fundamental para esta mulher. Quando encontramos esta anomalia genética, chegámos à conclusão que tinha havido uma perda gestacional, mas que não era por causa do tratamento. Mas começámos a pensar, será que se justifica pensar numa nova gravidez? Neste caso, nós podemos dizer que o problema não era do tratamento, era de uma trissomia que tinha aparecido, e quanto a essa trissomia, nós não podíamos fazer nada. De maneira que convencemos a mulher, e ela ficou convencida, de que deveria planear uma nova gravidez utilizando o mesmo protocolo.
Ou seja, não havia nada a alterar no nosso protocolo, porque a explicação para a quarta perda gestacional era a trissomia. Na próxima gravidez, então, na quinta gravidez, normalmente temos uma taxa de sucesso de 80% a 90%. Neste caso, não correu bem. Fizemos análise do cariótipo, análise genética, tudo bem. E à quinta gravidez, felizmente, conseguimos um nascimento de um bebê normal, de um rapaz saudável. A mulher está contente, o marido está contente e nós estamos contentes. À quinta. Gostaria de salientar alguns pontos antes de passarmos às perguntas. Aquilo que vemos aqui é um gráfico com a avaliação utilizando as orientações Asher, aquilo que chamamos. Tentem, por favor, perceber bem toda a parte que está aqui a verde, que é a testagem que deve ser feita em todos os teus casos, ou seja, procurar anomalias da tiroide, procurar anomalias uterinas e também procurar anticorpos. Depois, olhar também para a parte do estilo de vida, que está a amarelo e a verde. Lembrem-se, este slide é muito importante, para além daquilo que foi dito pelo professor Kleinman. Complementa aquilo que foi dito pelo professor Kleinman. Se não fizermos uma análise genética do produto da concepção e da morfologia da placenta, vamos ter cerca de 30% de casos não explicados. A partir do momento em que apliquemos a análise genética, isso permite-nos a explicar 25% dos casos que antes não tinha explicação. É por isso que nós recomendamos a testagem genética em todos os casos, para tentar verificar se é uma falha no tratamento, se nos dá informação para um prognóstico futuro, e é também importante para tentarmos identificar a causa da perda gestacional. Isso é muito importante psicologicamente para as pessoas. Eu, como já referi, e este é o nosso protocolo que recomendamos, é a progesterona, mas a administração oral não é a mesma que outro tipo de administração. Tem influência em termos de disponibilidade, de farmacocinética. Portanto, a forma de administração é muito importante. E de acordo com 2 estudos recentes, a administração de diprogesterona é muito mais eficaz para induzir, para reduzir as taxas de perda gestacional. Podem ler este estudo. Foi publicado pela Nana Tetuashvili e pela Alice Domar, que vai estar presente no nosso próximo webinário. Olhámos também, fomos à procura, fizemos uma investigação bibliográfica e chegámos à conclusão que a dihidrogesterona melhora muito as expectativas ao longo de toda a gravidez. No início da gravidez é igual à progesterona, mas à medida que a gravidez vai progredindo, o efeito a eficácia é muito maior. E nós fizemos essa análise, fizemos uma regressão logística e chegámos à conclusão que qualquer outro tratamento, vitamina D, diaparina molecular, toda uma série de taxas que nós medimos, chegámos à conclusão que não tinham relação com o resultado final da gravidez. A dihidrogesterona, sim. A dihidrogesterona é muito importante. Todos sabemos, todos estamos a par do problema do hipotiroidismo, do TSH. Temos também os casos de hipotiroidismo subclínico. E uma apresentação global dos sintomas que podem ser problemáticos é aquilo que aqui está: fadiga, fraqueza, ganho de peso, intolerância ao frio, etc. Há toda uma série de sinais que nos podem indicar que há um problema de hipotiroidismo. Muitas vezes o hipotiroidismo não está associado propriamente a uma patologia, mas sim a estes pequenos sinais. E queria lembrar-vos que tudo isto, todos estes parâmetros da função da tiroide, o TSH devemos trabalhar para diminuir o TSH, as taxas de TH ao princípio. E o HCG também, porque são moléculas semelhantes. Portanto, muitas vezes, quando vemos a redução do TSH, atribuímos a questão a um hipertiroidismo temporário, e isso acontece durante o primeiro trimestre, e temos que ter muito cuidado com os níveis de TSH. Quando olhamos para os estudos, durante o primeiro trimestre, o segundo trimestre, os casos de perda gestacional no primeiro e no segundo trimestre, em particular, estão muito associados, muitas vezes associados a um hipotiroidismo não tratado.
Portanto, não saltem este passo, não ignorem a questão do TSH. Mas quanto ao OVERT, deve ser tratado em todas as mulheres, em termos gerais, e também nas mulheres que são vítimas de perda gestacional. E o importante é que este tratamento seja iniciado antes da nova gravidez, ou seja, controlar os níveis de TSH antes de a gravidez se concretizar. Também sabemos que há problemas de autoimunidade, há muitas questões que se podem colocar, há muita coisa que está a acontecer. A tiroide pode não estar a funcionar bem, o útero pode estar a tornar-se num ambiente demasiado hostil, pode haver problemas de disfunções dos ovários, etc. Portanto, tudo isto vai surgir, vai aparecer sob a forma de aumento do TSH. Portanto, olhem para o TSH, por favor, antes da gravidez. E a autoimunidade da tiroide pode ser tratada com levotiroxina. Infelizmente, houve 2 estudos que constataram que o tratamento da autoimunidade tiroidal nem sempre tem o sucesso pretendido, mas deve ser tratado com levotiroxina. E, portanto, o que é necessário que façamos é, antes da gravidez, olhar para o TSH. Se encontrarmos hipertiroidismo, ok, temos que tratar. Mas se verificarmos que a causa não é hipertiroidismo, mas sim um hipertiroidismo temporário apenas, não se justifica, em certos casos, fazer o tratamento. E quando estimulamos os anticorpos, há problemas também com fenómenos reumáticos, etc. Temos que analisar a dose que vamos administrar e para isso podemos usar a escala de Asher, que indica um limite até ao qual não é necessário ou não é útil utilizar o tratamento, mas a partir desse nível sim justifica-se aplicar a nossa recomendação, ou seja, um tratamento com IVH. Sim. Outra forma pela qual estamos a obter informação é através de uma meta-análise de todos os casos, sistemática, de todos os casos de mulheres que têm problemas de tiroide. Aqui estão a ser um resumo das informações e este é um gráfico que nos mostra todos os dados e os dados mostram o efeito benéfico da complementar as pessoas que têm problemas de hipotiroidismo, de lhes complementar as doses de SCH para reduzir o TSH. Mesmo em certos casos onde não há uma recomendação clínica clara para isso. Temos sempre que olhar para o TSH no início da gestação e se encontrarmos hipotiroidismo, devemos tratá-lo com levotiroxina. Em termos gerais, portanto, nestes casos em concreto, sim, é necessário fazer o tratamento. Quanto a fazer o tratamento a todos os casos, independentemente de hipotiroidismo ou não, aí as opiniões dividem-se. Há pessoas que consideram que não se deve fazer o tratamento porque tem efeitos sobre a gravidez, claro, mas há outras que acham que se deve tratar across the board, ou seja, todas as pacientes, independentemente de terem ou não um problema. É uma situação é uma questão muito polémica e que irá continuar a ser discutida ao longo dos tempos. Para resumir, a perda gestacional inclui muitos fatores de risco que têm que ser avaliados em paralelo e é importante verificarmos quando encontramos um ou mais fatores de risco, vitamina D, TLC, estilo de vida, tudo isto deve ser integrado no nosso protocolo de análise e se encontrarmos hipotiroidismo subclínica, em particular nos casos de hipotiroidismo autoimune, devemos começar um tratamento com L-tiroxina para controlar os níveis de TSH antes da gravidez. E depois temos que ir analisando ao longo do tempo para ver se a dosagem se vai mantendo. E pronto, esta foi a minha apresentação de caso. Mais uma vez, não se esqueçam do nosso próximo congresso e muito obrigado por participarem neste webinário e podemos passar agora às vossas perguntas. Lina, podes mostrar-me, por favor? Então, a pergunta é para o professor Kliman.
Can Professor Kleiman can see the O question? professor Klein, consegue... Sim, sim, eu estou a ver a pergunta. Está no Q&A aqui abaixo. Eu vou tentar descrever a pergunta e depois dar uma resposta. A pergunta então é o papel do GPRPL, do estudo dos previsores genéticos, genómicos da perda gestacional. E a pergunta é a seguinte: será que o objetivo do GPRPL deve ser identificar marcadores que nos possam identificar mulheres que têm um risco mais elevado de perda gestacional antes dessa perda ocorrer, ou seja, a título preventivo, ou deve ser visto principalmente como um método a aplicar a mulheres que já tiveram perdas gestacionais e, portanto, para tentar melhorar uma espécie de tratamento, de terapia? Bom, em relação a esta pergunta, é muito difícil para uma mulher que nunca tenha engravidado, por exemplo, saber se vai ter problemas em caso de gravidez, porque normalmente são precisas duas pessoas para uma gravidez, é preciso gametas de duas pessoas e, portanto, seria necessário analisarmos não só a mulher, mas também o homem, ou seja, o ovário, o óvulo, mas também o espermatozoide. Como é evidente, os problemas dos ovários são muito normais nas mulheres e aumentam com a idade. E à medida que vamos analisando esta questão do ponto de vista genético, o objetivo é identificar casais nos quais os dois têm uma característica genética recessiva que pode ter como resultado uma perda gestacional, etc. E nesses casos, aquilo que recomendaríamos é fazer gravidez assistida, portanto, utilizar embriões, procurar dentro dos embriões que são produzidos pelo homem para a mulher, aqueles que não têm a anomalia genética recessiva, e utilizar esses embriões para implantação in vitro, para gestação in vitro e depois implantação no útero da mulher. É isso que recomendamos. No fundo, é uma monitorização genética das pessoas para tentar verificar se há anomalias genéticas que sejam fáceis de resolver. Basicamente, é esse o objetivo. E há mais um elemento: estamos a encontrar um subconjunto de casos em que casais que têm perdas gestacionais em todos os casos e que são sempre por uma razão genética. E que têm a ver, na maior parte dos casos, com problemas das mitocôndrias das células da mulher, da mãe. Portanto, talvez no futuro possamos pensar em transplante de mitocôndrias, implantação de mitocôndrias dos ovócitos dessas mulheres que têm esse problema. Parece haver um ramo de problemas que tem a ver com as mitocôndrias dos ovócitos. Pois, então, a próxima pergunta, Dr. Kleinman. Qual é que é a dose profilática de vitamina D que deve ser administrada? Penso que normalmente é entre 400 e 600 unidades internacionais. E para as pessoas que têm perdas gestacionais, há uma associação clara, há uma relação clara entre a perda gestacional e os níveis baixos de vitamina D. Portanto, nós recomendamos começar o tratamento com 1000 unidades por dia. Não interessa se é em comprimidos, se é em gotas, tanto faz, qualquer tipo de administração. E depois ir medindo os níveis de vitamina D. E depois depende da unidade em que é medida, às vezes é em nanomoléculas, ou nanogramas por milímetro, por decilitro, depende da unidade. Mas temos que tentar atingir a gama normal de valores da vitamina D. É mais esta razão, porque não se deve iniciar uma nova gravidez antes de assegurar que os níveis de vitamina D estejam dentro dos níveis. E depois outro caso que tem que ser verificado antes da gravidez, foi aquilo do que eu falei na minha apresentação, os problemas da tiroide, o THL ligado aos problemas da tiroide. Pré-gravidez. A próxima pergunta tem a ver com os ensaios genéticos dos produtos de concepção. Também dependem da idade da mãe, depende da idade do feto ou não? A resposta é muito clara. Quanto mais avançada a idade da mãe, maior é a probabilidade de anomalias genéticas. Isto é óbvio. Mas aquilo que nós recomendamos é fazer esta análise nos casos em que uma mulher tem várias perdas gestacionais. Claro que é muito mais relevante para as mulheres mais velhas, mas eu recomendaria essa análise em todos os casos.
Pois, quanto às questões técnicas, em Israel, pelo menos, para fazer uma análise genética de um produto de concepção antes das 8, 9 semanas é muito difícil. Eu penso que essa dificuldade se coloca também noutros locais do mundo. Mas quando estamos a falar de um feto com mais de 10, 11 semanas, e sobretudo se o laboratório for um laboratório de qualidade, sim, vai ser possível obter resultados. Portanto, o problema é que quando o feto é muito jovem, digamos assim, quando a gestação ainda vai nas suas primeiras fases, é necessário fazer cultura de tecidos. Enquanto quando o feto já está mais desenvolvido, a partir das 10 ou 11 semanas, normalmente já se podem recolher amostras diretamente do feto e, portanto, é muito mais fácil e os resultados são muito mais fáceis de obter. E conseguimos, às vezes, identificar anomalias genéticas, mesmo nos casos em que eles não aparecem numa análise do cariótipo. E como o professor Kleiman explicou, aquilo que esperamos é ter mais laboratórios a poderem fazer este trabalho. Por agora é importante que continuem a enviar ao professor Kleiman todas as amostras que tenham, que precisem, que vos suscitem dúvidas em relação a anomalias da placenta, por exemplo, enviem para o Dr. Kleiman. O seu laboratório poderá analisá-las e talvez identificar problemas. Bem, estou a ver aqui outra pergunta, mas está escrita em japonês. Só uma coisa, Dr. Archer. Eu gostaria de falar também dessa questão, à minha maneira. E, portanto, eu acho que é uma questão muito importante, a questão que estávamos a falar. É que há locais onde não há recursos que permitam uma análise cariotípica, por um lado. Por outro lado, as amostras podem não... A cultura de tecidos pode não resultar. Mas há sempre a necessidade, que eu saliento sempre, de enviarem as amostras para um centro patológico, de análise patológica. Porque a questão que eu falei das inclusões está presente em todos os casos, trissomia 13, trissomia 24, trissomia 26, aparece à ocorrência. E, portanto, enviar um espécime, uma amostra para um laboratório patológico local e fazer com que alguém olhe para a placenta é algo que devia ser feito em todos os casos, na minha opinião. Como disse o Dr. Asher, podem-me mandar slides, seja de onde estiverem no mundo, podem mandar um slide que eu vou olhar para ele. Portanto, vão ao meu site, que eu indiquei há bocado, e se tiverem algum caso que achem interessante, mandem-me um mail, e sobretudo se tiverem um caso em que já fizeram as amostras, já têm os slides prontos, não me custa nada que me mandem a slide e que eu analiso e que vos dê a resposta. Portanto, não hesitem em enviar-me essas amostras se as tiverem. E será com grande prazer que eu ajudarei, seja quem for, a poder evitar uma perda estacional através da análise da placenta. Muito obrigado. Permita-me colocar-lhe uma pergunta muito simples, mas que me perguntam todos os dias. Professor Bashiri, o senhor quer que a gente lhe envie a placenta para olhar para a morfologia da placenta. Mas nós sabemos que a placenta já é depois do parto. O que é que quer dizer quando diz envie-nos a placenta das 11 semanas? É que a placenta, quando a vemos num parto normal, é uma coisa grande, já formada, etc. Mas uma placenta às 11 semanas é só tecido. O que é que quer que a gente lhe envie? E a resposta que eu lhes dou é esse material. O nome não interessa. É esse material que me devem enviar. Sim, sim. Sim, é justamente isso, é o material. Em primeiro lugar, aquelas velocidades de que eu falei são identificáveis às 4 semanas. Depois tudo depende dos meios que temos. Um é pegarem todo o material rejeitado e depois fazer uma amostra desse material. Mas, como é evidente, temos que mandar o material que faz parte da placenta e não o material da mãe. Mas quando houver dúvidas, é por tudo. Portanto, é pôr uma amostra com tudo o que saiu. E quando vê uma placenta já formada, vê-se aquela estrutura como se fossem dedos de uma mão. Mas quando recebemos uma amostra, mesmo que seja uma mistura de material indistinto e ainda muito jovem, ainda muito na fase precoce da gestação, é possível, lavando, tirando sangue, às vezes identificar já o início da estruturação da placenta como se fosse uma pequena anémona, noutras vezes não, mas mesmo assim às vezes é possível ao microscópio fazer a análise. Portanto,
todo o material deve ser enviado quando houver dúvidas. Bem, houve alguém que colocou uma pergunta, uma vez, como é que se trata isto foi no chat, não foi no Q&A, como é que se trata um caso de pequeno tamanho da placenta? Não se trata, estes casos não se tratam. O que fazemos, quando encontramos uma paciente com uma placenta pequena, fazemos uma estratificação de risco, aquilo que se chama uma estratificação de risco. Ou seja, dizemos que esta paciente tem um risco acrescido de perda gestacional. E, sobretudo, se o tamanho do feto, o tamanho relativo do feto em relação ao tamanho da placenta, portanto, se o percentil do feto for muito alto e se o percentil da placenta for muito baixo, aí temos uma gravidez de alto risco para que irá provavelmente resultar em aborto. E podemos chegar na casa em que é melhor provocar o parto mais cedo. Portanto, é como quando se faz uma colonoscopia. E se encontra um pólipo, é uma situação. Se só se faz a análise um ano mais tarde, vamos já encontrar um cancro desenvolvido. Portanto, no fundo, não estamos a falar de tratar o problema, mas estamos sim a falar de acompanhar a gravidez, tendo em conta que esse problema existe. Porque o risco de aborto, quando o rácio entre o percentil do feto e o percentil da placenta é muito disparo, é grande. Sim, muito obrigado. A Lina está-me aqui a dizer que estamos basicamente a chegar ao tempo da nossa conferência. Queria voltar a agradecer ao professor Kleinman pelo seu enorme apoio e pelo conhecimento que demonstra e que nos disponibilizou neste webinário. Queria também agradecer à Lina e a todos os participantes. Foi muito bom terem vindo e, por favor, ponham na vossa agenda a data do próximo webinário e do próximo congresso também. Um bom dia a todos e até à próxima. Muito boa tarde.